E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos para mais uma passagem da Sagrada Escritura, né? Vamos alimentar aqui a nossa fé católica. E nada melhor do que a gente alimentar a nossa fé católica com a leitura bíblica, né? Porque a fé católica, ela precisa ser, né, entendida. Para aqueles que ainda não são católicos, né? Para aqueles que ainda não entendem. Então, a leitura bíblica, né, vai nos trazer esse conhecimento, vai nos mostrar, né, a fé católica. As passagens, né, da Sagrada Escritura nos mostram, né, a fé católica, nos direciona, né, para a Igreja Católica. Tudo na Bíblia nos direciona, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, e para, né, a fé católica. Quando o Antigo Testamento nos aponta Jesus Cristo, ele nos aponta também a igreja, né? Jesus é a cabeça da igreja. Então, não existe, né, um Cristo sem igreja. O Antigo Testamento aponta para Jesus, né, e nos revela, né, a sua igreja. Isso é a fé católica, né? O povo precisa conhecer sobre a fé católica. Jesus, quando disse lá em finalzinho de Mateus, né, 28, Jesus disse assim: ide por todo o mundo, fazei discípulo, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eis que estou convosco todos os dias. Veja, uma palavra de Jesus, né? Fazei discípulos. Só quem pode fazer discípulos são os discípulos. É uma beleza, né? Isso aí, né? Jesus diz: fazei discípulos em todas as nações. Por isso a igreja, ela é católica. Por isso a palavra católica, porque ela está em todos os cantos, né? Católica quer dizer universal. A igreja é universal, né? É integral. Ela está em todos os lugares. Tem que ser assim, né? A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo precisava estar, né, em todos os lugares, né? No universo, né? A igreja universal, né? Na verdade, a igreja universal não é a que Edir Macedo edificou, né? Fundou, né? Mas sim a de Cristo, né? Que ela está em todos os lugares. A igreja universal, fazei discípulos em todas as nações. Então, por aí você vê, né, que só quem pode fazer discípulos é os discípulos, né? Então quer dizer que as outras igrejas que se fizeram sozinhas, né, aquele que se faz sozinho, ele não é da igreja de Cristo, né? Não faz parte da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou assim: ide pelo mundo, né? Fazei discípulos em todas as nações. Isso é belo, né? Isso é a fé católica. A igreja católica, desde o início, né, acreditou em Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela faz discípulo em todas as nações. Fazer discípulo em todas as nações. Então ninguém pode se fazer sozinho, né? Eu não posso me denominar discípulo, né? Apóstolos e apóstola. Eu não posso me denominar aí um sacerdote, um pastor, por minha conta própria. Tem que ser feito, né? Jesus disse: fazer discípulos em todas as nações. É aquilo que está em Atos dos Apóstolos, né? A imposição das mãos. Os apóstolos colocavam as mãos sobre os seus sucessores, né? E ali acontecia, né, a coisa, né? A investidura. Precisa ser, né, pela imposição das mãos. Fazer discípulo, né? Eu me fazer sozinho, não. É fazer. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso. E a Igreja Católica tem atendido isso, né, perfeitamente. A Igreja tem feito discípulos, né, e batizado pelo mundo todo. A Igreja é católica por isso, né? Então, partindo dessa explicação, agora que a gente entende o que é a palavra católica, né, que quer dizer universal, né, integral, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que está em todas as nações, fazendo discípulos, porque ninguém pode fazer sozinho, né? A igreja é a igreja que faz. Partindo disso aí, né, agora vamos ler um texto que, particularmente, esse texto é maravilhoso, né, para mim, né, e para toda a igreja. Esse texto, ele é maravilhoso. Quando eu encontrei esse texto, né, o meu modo de entrar na Santa Igreja foi diferente. O meu modo de olhar para a igreja, né, de participar da Santa Missa, mudou. Meu olhar, né, com relação às coisas sagradas mudaram. Continua o vídeo aí, vamos ler o texto bíblico que eu estou falando para vocês. Esse texto bíblico está lá em Êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 22 até o final. Vamos ler até o final, vai ser bastante versículo, né? Para que ninguém diga ler um versículo só, né? É bastante versículo. Então, Êxodo 30, do 22, né, ao final, ao 38. Vamos ler essa leitura para a gente alimentar aqui a nossa fé católica e compreender mais, né, as coisas de Deus. Segue o vídeo aí, segue a leitura.
Então aqui, ó, eu estou no livro aqui de Êxodo. Êxodo aqui, ó, 30, capítulo 30. Eu vou ler aqui a partir do 22 aqui, onde fala do óleo de unção, né, e o incenso. Vamos fazer esse estudo bíblico junto aqui para a gente, né, compreender mais. Aqui diz assim, né? O Senhor falou a Moisés: pega aromas de primeira qualidade, 5 quilos de mirra virgem, 2,5 kg de cinamomo aromático, 2,5 kg de cana aromática, 5 quilos de cássia, segundo o peso do santuário, e 9 litros de azeite de olivas. Farás disso um óleo para a unção sagrada, uma mistura de especiarias preparada segundo a arte da perfumaria. Será este o óleo para a unção sagrada. Com ele ungirás a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa com todos os apetrechos, o candelabro com os utensílios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com os utensílios, bem como a bacia com o suporte. Assim os santificarás e serão santíssimos. Tudo o que os tocar será santo. Ungirás também Arão e seus filhos, consagrados para me servirem como sacerdotes. Assim falarás aos israelitas: esse será para mim um óleo de unção sagrada por todas as gerações. Ele não será derramado sobre o corpo de nenhuma outra pessoa, nem farás outro parecido, da mesma composição. É uma coisa sagrada, e devereis considerá-la como tal. Quem imitar esse óleo, ou com ele ungir uma pessoa profana, será eliminado do meio do seu povo. Essa parte aqui primeiro ele falou do óleo. Finalzinho aqui fala do incenso. O Senhor disse a Moisés: arranja essências aromáticas, resina, âmbar, galbano aromático e incenso puro em partes iguais. Prepararás um incenso perfumado, composto segundo a arte da perfumaria, bem dosado, puro e santo. Parte dele reduzirás a pó e colocarás diante da arca da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei contigo. O Senhor repete de novo, né, que na arca da aliança, né, é onde o Senhor vai se encontrar, né, onde me encontrarei contigo. Havereis de considerá-lo como algo santo e consagrado. Não devereis fazer para vós outro incenso da mesma composição. Deverás considerá-lo como consagrado ao Senhor. Quem imitar esse incenso para servir-lhe, sentir-lhe o aroma, será eliminado do meio do povo. A gente vê aqui, né, em Êxodo, as exigências, né, que o sacerdote, né, do culto ali centralizado. E o Senhor repete, né? E o Senhor repete, tanto o óleo quanto o incenso não é coisa para ser, né, repetida. Então, né, como a gente viu na leitura, falando sobre, né, o óleo de unção, né, sobre o incenso, coisas sagradas, coisas santíssimas, a arca da aliança, né, os utensílios, tudo o que envolve ali, né, o culto, são santos. Terás, né, por conta de santo, diz a palavra, né, terás como santidade, isso é santíssimo.
Isso é um respeito, né, pela coisa de Deus. Os antigos, né, o autor sagrado, quando escreveu isso, ele quis passar para mim e para você, né, o zelo pelas coisas de Deus. Os utensílios, você vê que a leitura fala de utensílios, né? Nos mínimos detalhes, todos os utensílios que envolvem ali o culto, né? A veste sacerdotal, né? A arca da aliança, né? Com tudo que envolve, aquilo é sagrado. É sagrado. Terás por conta de sagrado. Isso é muito bonito. Quando eu li essa passagem, né? Quando eu entrei na igreja, na Santa Missa, quando a gente olha, quando a gente contempla a beleza, né, da igreja, com seus utensílios, terás tudo por conta de sagrado. Né? Terás tudo por conta de sagrado. O altar. Eu participei aqui um tempo como ministro, né, da Sagrada Comunhão. Né? Eu participei um tempo da minha paróquia. E a gente via, né, aqueles mais experientes, aqueles ministros mais experientes, o zelo, né, com o peitoral, com as coisas sagradas de Deus, né, o zelo ao pegar, né, o sanguíneo, né, as taças, entendeu? O zelo com as coisas sagradas. Então, muda tudo quando a gente lê na Sagrada Escritura, né, que isso é santo, isso é coisa santa, não é para ser banalizado. Né? Terás por conta de santo. E você viu, né, que o óleo não pode ser imitado, né? Ninguém pode fazer outro igual para imitar. O incenso, né? Ninguém pode fazer outro igual para imitar, né? A beleza, né? A centralidade do culto, né? Quer dizer que ninguém pode imitar as coisas de Deus. Ninguém pode imitar as coisas de Deus, né? Como a gente vê hoje, né? A banalização, né? Cada um aí vende seu caroço de feijão, cada um vende aí seu óleo ungido. Aí é da gente se perguntar de onde foi que eles vieram. Quer dizer que é o zelo, né, pelas coisas de Deus. Então, a partir dessa passagem bíblica, o meu olhar foi diferente. Né? Ao entrar na igreja, a colocar um pé dentro da igreja, a gente tem que entrar ali na espiritualidade. Lembra de Moisés? Tira a sandália dos pés, né, porque onde tu pisa é santo. O lugar onde tu pisa é santo. Foi Deus que santificou, foi Deus que quis assim, né? Tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que banalizam as coisas de Deus, né? Desprezam as coisas de Deus, porque diz que vão a Deus, diz que é Ele Deus, é Ele a Bíblia e Deus, e as coisas de Deus joga fora, porque eles não precisa das coisas de Deus, né? Você já viu alguém dizer, não precisa da igreja. De onde essas pessoas, né, tiraram essa mentalidade? Qual parte da Bíblia diz, não precisa da igreja? Não precisa, né, das coisas, dos utensílios, né? Onde ia guardar, né? Onde ia guardar a Arca da Aliança, né? Que tinha duas imagens de querubins em cima, que tinha todo o voltado ali para o culto, onde Deus repousava sobre as imagens. Questão de fé, né? A questão de fé é acreditar naquilo que a gente... Fé, né? É crer naquilo que a gente não vê. A gente sabe, né, que Deus estava ali, a gente não via, mas Deus disse que estava. É do meio, né? Deus, né, repousava ali, naquele meio. A gente não vê, mas a fé é justamente isso, né? É acreditar naquilo que a gente não vê. É o zelo, né, pela casa de Deus. Cuidado com os utensílios. Né? Terai por conta de santo. Não podeis imitar. Hoje a gente vê, que eu já falei, né, a banalização. Pessoas vendendo óleo, vendendo feijão, vendendo lenço com suor, vendendo tudo para enganar o povo. Tem que ter o zelo, né, pelas coisas de Deus. Tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Isso, né, a partir dessas passagens bíblicas, a gente vê que Deus centraliza o culto, né, que os antigos tinham aquela espiritualidade ao entrar em comunhão com Deus. Tem uma passagem, né, lá na carta de João, que ele diz, né? Como você diz que ama a Deus a quem não vê, e odeia seu irmão que vê. Né? Por aí a gente vê uma coisa, né? Como alguém diz que ama a Deus e despreza a sua igreja que vê. Ama a Deus que não vê e despreza as coisas de Deus que vê. Né? Vê a igreja, vê os utensílios, vê o sacerdote, né? Vê tudo isso e não tem por conta de santo. E você vê que na leitura, isso é santíssimo. Isso tem santidade, isso tem significado. Né?
Então quer dizer que se alguém diz que gosta de mim, mas odeia as minhas coisas, como assim? Olha, eu gosto de você, mas as coisas que você gosta, as coisas que você faz, eu detesto. Essa mentalidade, né? Olha, eu sigo meu Deus. Que Deus? Você segue a Deus e despreza as coisas dele? Despreza a igreja dele, né? O lugar santo. Tira a sandália dos pés, né? Porque esse lugar que pisas é santo. Então, a gente vê aí, né? Uma prefiguração, né? Da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. A Arca da Aliança é o nosso sacrário, aonde habita Deus, né? Aonde Deus repousa. A Arca da Aliança antiga, Deus repousava, né, sobre os querubins. Os antigos deixou isso escrito para mim e para você. Era o lugar do encontro, né? Era o lugar onde Deus se fazia presente. Essa Arca da Aliança, né, para nós católicos, a igreja nos ensina que é o nosso sacrário. É o lugar onde habita Deus. Né? É o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo está presente. Tira, né, a sandália dos pés, porque o lugar que pisas, né, é santo. Terás essas coisas por sagrado. Não podeis imitar. Quer dizer que a Bíblia ela tem uma mentalidade única, né? Centraliza um culto único, num lugar único. Por isso Jesus disse que a igreja dele é universal, né? Ir por todo o mundo e fazer discípulos. Fazer discípulos. É isso que a igreja tem feito. Fazer discípulo, né, no mundo todo, né? Batizar as pessoas, ensinar. Por isso que a igreja ela não muda. Por isso que a igreja ela não será vencida, porque ela é universal. Né? Ela tem o espírito da união. Para aqueles que entendem, né? Que beleza a fé, né, católica, a nossa fé católica. Então, nós católicos precisamos cada vez mais conhecer. Porque quando a gente conhecer toda a verdade, quando a gente vai conhecendo a verdade, né? A verdade liberta, né? Está escrito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso, né, é uma verdade. As coisas de Deus não é para ser jogada fora, né? Não é para ser jogada fora, como muitas pessoas jogam fora. Jogam fora a igreja de Deus com todos os utensílios, com os seus sacerdotes, né? Com a arca da aliança, com tudo. Jogam tudo fora e dizem que estão agradando a Deus. Mas a palavra de Deus é bem clara, né? Como diz que ama a Deus, se odeia vosso irmão a quem vês. Né? E a gente pode dizer para a igreja toda. Como você diz que ama a Deus e odeia a igreja dele? E odeia, né, as coisas dele. As coisas que ele santificou. Os utensílios que ele disse que é sagrado. Não tereis por conta de sagrado. Como alguém pode imitar, né, o óleo da unção? Como alguém pode imitar o incenso? Mesmo lendo na Sagrada Escritura. Como alguém pode fundar uma igreja e lá ter óleo de unção? Esse óleo vem da onde? Esse incenso vem da onde? Você não leu na Bíblia que não pode ser imitado? Que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser imitada? É como nós temos o dinheiro, né? E temos o dinheiro falso. De vez em quando a casa cai, de vez em quando alguém descobre aí alguém com dinheiro falso no bolso, né? Então, nós temos a igreja verdadeira. Nós temos a igreja verdadeira. Então, os falsificadores, né, os imitadores, eles vão prestar conta, né, a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão um dia no tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo vai perguntar para ele, por que vocês fizeram isso? Tem a passagem que Jesus Cristo fala, né? Muitos vão dizer, Senhor, não foi em teu nome que eu fiz isso, fiz aquilo? Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Né? Ah, mas eu curei em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus, eu não conheço. Então, a gente precisa ler a Sagrada Escritura e precisa compreender e a interpretação correta, e ter a interpretação correta. E a sinceridade no coração. A sinceridade no coração, ser sincero no coração, com todas as forças. A Bíblia diz, né? Buscai o Senhor com todas as forças do teu coração, com todo o teu entendimento, né? E encontrarás. Quem busca Deus, né, com todo o coração, vai encontrar. Pode estar onde tiver, pode estar pedindo onde tiver, a ovelha pode estar pedindo onde tiver. Mas se ela busca Deus de todo o seu coração, se ela sente vontade de Deus, ela vai fazer igual Cornélio, né? Fez, né? Mandou chamar Pedro. Vai fazer igual aquele eunuco, que foi sincero, disse que não estava compreendendo a palavra de Deus. E Felipe chega, né, é enviado pela igreja, enviado por Deus, né? Felipe ali vai no lugar da igreja.
Deus envia Filipe, né, para falar com aquele eunuco e dar a devida, né, interpretação. Então as coisas é para Deus. Tudo, todo louvor, todos os utensílios, todos esse cuidado com a espiritualidade, não é para o homem, é para Deus. Muitos não entenderam ainda que todo o louvor e toda a honra e toda a glória é para Deus. Então, se é para Deus, aí muita despesa. Se é para Deus, para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso desses utensílios? Mas a palavra de Deus é clara. Isso é coisa de Deus. Foi Ele que mandou fazer. Foi Ele que mandou fazer. Né? Moisés não fez por conta própria. Ninguém pode fazer esse discípulo por conta própria. Isso é bem claro na Sagrada Escritura, né? É uma linha bem grande nos nossos olhos, mostrando claramente, né, que ninguém pode se fazer sozinho, ninguém pode imitar as coisas sagradas. Jamais alguém pode imitar as coisas sagradas para uso próprio, como falou a leitura. Então, tudo isso, né, aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou a sua igreja, que é universal, de verdade. Essa, né, é a beleza da fé católica. Esse é o conjunto, né, da fé católica. Isso é muito bonito. A gente tem que saber disso, né, para a gente não ficar aí num barquinho furado, numa barca furada, fundada ali por mãos humanas, né, pulando de barca furada em barca furada, até naufragar, né, até perder a fé. Compartilhe esse vídeo aí, né, com todos os seus amigos. Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.